Existe algo mais perturbador do que a dúvida constante sobre o que o outro sente por nós? Quando ele não diz, não demonstra claramente, mas há gestos, olhares, silêncios que sussurram um mistério. Você sente, mas não tem certeza. E essa incerteza consome. A pergunta se repete como um mantra silencioso. Será que ele me ama? Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido na consciência emerge nos atos inconscientes. E é justamente aí que mora o segredo do amor oculto. Não é nas palavras que mora a verdade. O amor escondido se revela na sombra, nos comportamentos involuntários, nos movimentos do corpo, na hesitação antes de desligar a ligação, no modo como ele presta atenção no que você diz, mesmo que finja desinteresse. A psique masculina muitas vezes vive dividida entre o desejo e o medo da entrega. E o amor, quando não pode ser plenamente assumido, escapa por frestas. O que você vai descobrir aqui são 7 sinais silenciosos mais profundos de que ele te ama mesmo que não consiga assumir. São códigos que o inconsciente dele transmite e que você, com olhos mais apurados, vai passar a perceber. São manifestações emocionais enraizadas nas dinâmicas mais profundas da alma, muitas delas descritas por Jung quando estudava a interação entre ânima e ânimos, as imagens inconscientes do feminino no homem e do masculino na mulher. Jung dizia que todo encontro significativo é uma colisão de mundos internos. E quando há amor verdadeiro, por mais que a mente tente reprimir, o corpo entrega. A alma se manifesta em pequenos gestos. Ele pode te evitar em certos momentos, parecer frio, fazer brincadeiras ambíguas, mas a verdade é que a sombra não desaparece. Ela se manifesta com mais força quanto mais tentamos escondê-la. A chave que você precisa guardar desde agora é atenção, intuição, presença. Essas 3 forças são como faróis na neblina da dúvida. Elas vão guiar sua percepção para além das aparências. Não se trata de adivinhar ou fantasiar. Trata-se de aprender a ver com a alma, de ouvir o que não é dito, de ler o que está nas entrelinhas dos gestos. Pense em um lago profundo e calmo. Por fora, a superfície parece tranquila, mas embaixo, correntes potentes se movem. O amor secreto é assim, calado por fora, violento por dentro. Quando ele te ama, mas não consegue admitir, a tensão cresce e essa tensão transborda. Em olhares prolongados, em cuidados disfarçados de gentileza, em ciúmes que ele tenta racionalizar, o amor escondido age como uma represa. Quanto mais forte a emoção, mais pressão se acumula. Você pode estar convivendo com ele todos os dias sem perceber o óbvio, mas a partir de agora, você vai aprender a identificar cada rachadura nesse muro invisível que ele ergueu. Porque se o amor está ali, ele deixa rastros, e você vai segui-los. Antes de mergulharmos no primeiro sinal, é essencial que você olhe para dentro. Sim, dentro de você. Porque a percepção clara do outro só acontece quando a névoa das nossas próprias ilusões começa a se dissipar. Muitas vezes, você pode confundir apego com amor, medo de abandono com desejo verdadeiro ou até mesmo carência com conexão. Jung chamou isso de projeção, o ato de enxergar no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Por isso, diagnosticar o estado da sua vida amorosa é o primeiro passo para enxergar com clareza os sinais externos. Esse mergulho interior é a base de toda percepção verdadeira. Se o seu campo emocional está turvo, você vai interpretar sinais errados, criar esperanças onde há apenas simpatia ou até mesmo rejeitar gestos de afeto por medo de se ferir. Jung afirmava que aquilo que rejeitamos em nós cria um véu sobre o mundo, distorcendo nossas relações. E se você não souber o que está projetando, continuará atraindo padrões repetidos, homens emocionalmente indisponíveis, relações fragmentadas, ausências disfarçadas de presença. Agora que você começa a entender isso,
podemos avançar para o primeiro sinal de que ele te ama secretamente. Ele presta atenção nos detalhes que você esquece de si mesma. Não estamos falando de elogios genéricos ou frases ensaiadas. Estamos falando de um tipo específico de atenção que nasce do vínculo emocional profundo. Ele repara quando você está diferente, mesmo que não diga. Ele nota o seu silêncio quando está mais pensativa, mesmo que disfarce com sorrisos. Ele lembra de histórias pequenas que você mesma já tinha esquecido. E faz perguntas que revelam não só curiosidade, mas cuidado. Um tipo de cuidado que não vem da obrigação, mas do desejo de entender sua alma. Isso acontece porque no inconsciente dele, a imagem da ânima, o arquétipo feminino, foi ativada por você. Jung explicava que essa imagem é o elo entre a consciência e o inconsciente do homem. Quando ele começa a projetá-la em uma mulher real, ela passa a ocupar um espaço simbólico. Ele não ama só a pessoa externa, ele ama aquilo que você desperta nele: sensibilidade, abertura, conexão. E por isso ele observa com profundidade. Porque mesmo que ele não entenda racionalmente, a alma dele reconhece algo em você que é precioso. Esse é o tipo de sinal que não pode ser forçado. Ele surge de forma espontânea, quase sempre disfarçado de casualidade. Mas se você prestar atenção, vai perceber que esse olhar, esse cuidado, essa lembrança constante, não são por acaso. Agora sim, com o coração mais atento, é hora de agir. Faça agora o quiz gratuito que está na descrição e descubra o que está realmente travando sua vida amorosa. É direto, rápido e revelador. Quanto mais consciente você estiver, mais claros serão os sinais que ele te envia, mesmo sem palavras. E escreva nos comentários: eu aceito receber o amor. Declarar isso é mais do que simbólico, é um ato de abertura. Quando você expressa com clareza, você convida o universo a responder. Falar não basta, sentir não basta, é preciso declarar. Sinal 2. Ele se afasta quando sente que está se aproximando demais. À primeira vista, isso parece o contrário do amor, mas é justamente aí que mora a contradição mais profunda da alma humana. Quando o sentimento se torna intenso, quando a conexão ameaça romper os muros emocionais que ele construiu durante anos, ele recua. Não porque não sente, mas porque sente mais do que está preparado para admitir. Carl Jung dizia que a alma busca equilíbrio entre opostos, e muitas vezes o amor evoca os aspectos mais reprimidos do masculino: vulnerabilidade, dependência emocional, entrega. Para o homem que aprendeu a se proteger por meio do controle, permitir-se amar profundamente é como abrir a represa de uma vida inteira, e isso o assusta. Esse afastamento pode acontecer de forma sutil. Ele começa a demorar mais a responder, evita encontros mais longos, arruma desculpas para não aprofundar certas conversas. Mas mesmo no afastamento, há contradições. Ele some, mas continua acompanhando seus passos pelas redes. Não fala, mas se incomoda quando outro homem se aproxima. Ele cria uma dança estranha entre presença e ausência. E essa dança revela mais do que ele gostaria. O que está em jogo aqui é o medo da transformação. O amor verdadeiro é uma força alquímica. Ele não permite que nada permaneça como está. Ele exige desnudar-se emocionalmente. E o homem que ainda não integrou sua própria sombra, ou seja, que não aceitou seus próprios medos, dores e fragilidades, tende a reagir ao amor com resistência. Mas essa resistência não é o fim, ela é o limiar. É a fronteira onde ele trava a batalha interna entre o desejo de se entregar e o impulso de se proteger. A mulher que compreende isso deixa de tomar o afastamento como rejeição pessoal. Ela passa a enxergar o movimento dele como um reflexo do conflito interno que ele mesmo não sabe nomear. E aqui, sua presença silenciosa se torna poder. Não é sobre forçar proximidade, mas sobre manter o espaço afetivo disponível sem invadir. Quando você entende que esse afastamento é, paradoxalmente, um indício da profundidade do que ele sente, você também se reposiciona emocionalmente. Você deixa de pedir provas e começa a observar os sinais do inconsciente. O verdadeiro amor, como dizia Jung, é um encontro entre duas totalidades, não duas metades buscando completude. E para que esse encontro ocorra, é preciso que cada um atravesse seu próprio labirinto interior. Quando ele se afasta, está na curva do seu próprio caminho.
cabe a você perceber se há o retorno sincero no movimento seguinte. Porque quem ama de verdade, mesmo que fuja, sempre volta. Sinal 3. Ele demonstra ciúmes, sem ter o direito de sentir. Você já percebeu aquele olhar atravessado quando você menciona outro homem? Ou aquele tom de voz que muda sutilmente quando você fala de alguém que te deu atenção? Ele tenta parecer indiferente, faz comentários irônicos, age como se não se importasse, mas importa, e muito. Esse é um dos sinais mais claros do amor não assumido. O ciúmes aparece como um espelho da posse emocional, mesmo quando o vínculo ainda não foi nomeado. Jung dizia que os afetos mais reprimidos acabam se revelando através de reações intensas e aparentemente desproporcionais. O ciúmes, nesse caso, é uma janela para o sentimento que ele tenta esconder de si mesmo. Muitas vezes ele mesmo se surpreende com a reação. Fica mais frio de repente ou tenta disfarçar com brincadeiras que soam agressivas. Pode até fingir que está tudo bem, mas o corpo entrega. O olhar mais fixo, a inquietação nos gestos, o silêncio que pesa depois da conversa, tudo isso revela que algo dentro dele se incomoda profundamente com a ideia de te perder, mesmo que, oficialmente, vocês não sejam nada. Esse desconforto vem do confronto entre o desejo de manter o controle e o medo de ser vulnerável. Quando ele sente ciúmes, a sombra do amor aparece, mas como ainda não tem coragem de admitir o que sente, o ciúme se disfarça de irritação, crítica ou distanciamento. Aqui é onde você precisa ter clareza. Não se trata de provocar ciúmes como uma forma de teste. Isso seria jogar com a dor emocional do outro, e o amor maduro não faz isso. O ponto é perceber com sensibilidade que essa reação revela um vínculo que ele ainda não conseguiu nomear. É uma forma primitiva de dizer: você importa mais do que gostaria de admitir. A chave está em não reagir com cobrança. Em vez disso, observe. Perceba a intensidade. Reconheça a emoção por trás do comportamento e entenda. O que ele sente não pode mais ser negado, mesmo que ainda não possa ser confessado. E se você chegou até aqui e está começando a enxergar nuances na sua própria história, é hora de dar mais um passo na sua jornada de clareza. Faça agora o diagnóstico gratuito que está na descrição. O quiz vai revelar bloqueios emocionais invisíveis que afetam sua capacidade de atrair e sustentar relações verdadeiras. Não é apenas sobre ele, é sobre você e o que você aceita, repete ou recusa sem perceber. E mais uma vez, escreva nos comentários: eu aceito receber o amor. É um pacto com você mesma. Um chamado que reverbera no campo sutil da realidade. Quando você declara, você ativa. Quando você ativa, você atrai. Sinal 4. Ele se abre em momentos inesperados e depois tenta minimizar o que disse. Talvez você já tenha vivido isso. Estão conversando casualmente e, de repente, ele compartilha algo íntimo, algo do passado que o marcou, uma dor que ele normalmente esconde. Por alguns minutos, a armadura cai, a voz muda, o olhar suaviza, o tom se torna mais lento. Ele está ali, nu emocionalmente, sem perceber. Mas logo depois, ele recua, faz uma piada, muda de assunto, age como se aquilo não tivesse importância. Essa abertura espontânea é uma das pistas mais profundas de que ele confia e sente. Porque o homem que ama secretamente não planeja dizer, ele não quer confessar, mas o inconsciente fala por ele. O Jung dizia que o inconsciente não se cala, ele se infiltra nos lapsos, nos gestos, nas palavras ditas sem querer. E quando ele se abre, mesmo que por segundos, é o afeto falando mais alto do que a defesa. Esses momentos são raros, mas preciosos. E se você estiver atenta, vai notar que eles ocorrem quando ele se sente seguro, quando você o escuta sem julgamento, quando sua presença é acolhedora e firme. Ele sente que pode baixar a guarda, ainda que por um instante. Logo depois, o ego entra em cena.
Ele se lembra da imagem que quer sustentar, o homem forte, invulnerável, independente, e tenta desfazer o que foi dito. Minimiza, desvia, racionaliza, mas a verdade já foi exposta. O amor, quando existe, escapa pelas frestas. É importante não interromper esse fluxo quando ele vier. Não force mais revelações, apenas ouça. Esteja presente, porque cada vez que ele sente que pode ser ele mesmo com você, sem máscaras, sem julgamentos, o amor dele encontra um caminho para emergir. Esses momentos são como rachaduras no muro, e uma vez que a luz entra, ele nunca mais será o mesmo. A confiança cresce, a intimidade se aprofunda e o sentimento antes reprimido começa a enraizar na realidade. A maioria das mulheres espera grandes declarações, gestos cinematográficos, confissões apaixonadas, mas o amor verdadeiro, quando ainda é secreto, se revela nesses detalhes sutis: o desabafo inesperado, o silêncio respeitoso depois de uma dor compartilhada, a tentativa de recuar depois de ter se mostrado demais. Tudo isso compõe a linguagem oculta do afeto. Se você reconhece esse padrão, compreenda. Ele já te escolheu em um nível que talvez nem saiba explicar. E isso é mais forte do que qualquer palavra ensaiada, porque palavras podem mentir, mas o inconsciente nunca. Sinal 5. Ele tenta melhorar por sua causa, mesmo que você não peça. Esse talvez seja um dos sinais mais poderosos, porque não nasce do desejo de agradar, mas da força transformadora que o amor exerce sobre a psique. Você menciona que gosta de ler e ele começa a se interessar por livros. Fala sobre meditação e ele, que sempre achou isso coisa de gente estranha, passa a tentar entender. Ele percebe que se atrasa demais, que fala de forma ríspida às vezes, que é desorganizado emocionalmente e começa a mudar, aos poucos, sem alarde, sem dizer que é por você, mas é. Jung falava da função transcendente como esse ponto onde opostos internos se conciliam e produzem transformação. Quando um homem ama de verdade, ainda que secretamente, essa função é ativada dentro dele. Ele começa a se ver através dos olhos da mulher que ama, e não para agradá-la, mas porque sente que ao seu lado pode ser alguém melhor, e quer ser. Esse desejo não nasce do ego, nasce da alma. Essas mudanças não são drásticas, nem imediatas. São gestos silenciosos. Ele começa a lidar melhor com o próprio ciúmes, passa a ouvir com mais atenção, tenta se comunicar com mais clareza. Em vez de fugir quando se sente pressionado, ele tenta entender o que sente. Pode até fracassar em muitas tentativas, mas está tentando. E essa tentativa é o maior indício de que o sentimento é real. Essas atitudes mostram que ele te vê como um espelho. Jung dizia que relacionamentos verdadeiros funcionam como espelhos arquetípicos, mostram aquilo que somos e, mais ainda, o que podemos ser. Quando ele muda por você, ele está olhando para si através da imagem que você reflete. E isso é revolucionário. É muito fácil um homem dizer, eu te amo, mas se ele continua agindo da mesma forma imatura, indiferente ou egocêntrica, as palavras perdem força. O que vale são os movimentos internos que levam a atitudes novas. E se ele está mudando, não por obrigação, mas por inspiração, você precisa reconhecer. Existe amor ali, mesmo que silencioso. Para entender por que você atrai determinados comportamentos, inclusive esse, e como desenvolver o tipo de energia que inspira mudanças reais, faça agora o diagnóstico gratuito que está na descrição. O quiz vai te mostrar quais padrões você repete, o que precisa curar e como atrair relações mais conscientes. E escreva nos comentários,
Eu aceito receber o amor. Não espere o momento perfeito. O momento é agora. Declarar isso publicamente é uma forma de alinhar seu desejo à ação. É assim que a energia começa a se mover. Sinal 6. Ele busca sua presença nos momentos de silêncio. Não são apenas os momentos de festa, de risada ou de desejo que revelam o amor escondido. Muitas vezes, o indício mais claro de que ele te ama está nos espaços entre as palavras, na forma como ele busca estar perto de você, mesmo quando não há muito a dizer. Quando o mundo desacelera, quando os ruídos externos cessam e ainda assim ele permanece ao seu lado, em silêncio, presente. Carl Jung dizia que o inconsciente se revela na quietude. É no intervalo entre os estímulos que a alma fala. E se um homem encontra conforto na sua presença, sem precisar de explicação, é porque algo profundo se estabeleceu. Quando ele te procura após um dia difícil, não para conversar, mas apenas para estar, é sinal de que você se tornou um refúgio interno. O amor maduro, mesmo quando secreto, não grita. Ele se manifesta em gestos como o de te chamar para um passeio simples, sentar ao seu lado enquanto você trabalha, ou apenas dividir o silêncio enquanto ouvem uma música. Ele não precisa preencher o espaço com palavras, porque a conexão já está preenchendo tudo. Esse tipo de intimidade não se finge. Ele pode até não dizer que ama, mas te procura quando o mundo pesa, confia na sua energia, busca seu olhar para reencontrar o eixo e, mais do que isso, te convida a entrar no seu tempo interno, aquele onde não há pressa, cobrança ou necessidade de provar algo. Jung acreditava que a verdadeira união entre duas almas não era a fusão, mas a convivência consciente entre duas individualidades. E é isso que esses momentos de silêncio compartilhado representam. Ele se sente inteiro perto de você, sem precisar se esconder nem se mostrar. Essas situações são como janelas para o que há de mais sincero no afeto humano. Um homem que ama secretamente pode fugir de conversas profundas, resistir a rótulos, evitar declarações, mas ele nunca deixará de buscar a presença de quem acalma o seu mundo interno. Se ele está ali nos momentos comuns, se te inclui na rotina sem grandes justificativas, se sente sua falta nos dias simples, o amor já está presente, mesmo que ele ainda não consiga chamá-lo pelo nome. Sinal 7. Ele te protege, mesmo à distância. Às vezes, ele não está fisicamente presente. Talvez a vida tenha colocado circunstâncias entre vocês, distância geográfica, relacionamentos passados mal resolvidos, medos que o paralisam. Mas mesmo assim, ele encontra maneiras de cuidar. Discretas, silenciosas, mas reais. Ele se preocupa com seu bem-estar. Te avisa sobre algo que pode te prejudicar. Demonstra interesse pela sua segurança, seu descanso, sua paz. É o tipo de amor que se expressa mais em ações do que em palavras. Um cuidado que aparece no gesto de perguntar se você chegou bem, de sugerir algo que te ajude a dormir melhor, de respeitar seu espaço emocional quando sente que você precisa. Mesmo quando está longe, ele age como alguém que quer o seu bem, não por obrigação, mas porque sente que sua dor, de alguma forma, é também dele. Jung explicava que a empatia verdadeira entre duas pessoas ocorre quando os campos inconscientes se reconhecem. Ele chamava isso de sincronicidade emocional, quando dois mundos internos se cruzam em harmonia, mesmo que a realidade externa diga o contrário. E quando ele te protege à distância, é porque já existe esse vínculo.
Esse tipo de proteção revela um compromisso silencioso. Ele pode não verbalizar, pode não estar pronto para um relacionamento formal, mas o inconsciente dele já te incluiu no círculo das prioridades emocionais. Você está lá, mesmo sem um título. Ele sente que sua presença importa, e isso muda o jeito dele agir com você. Proteger é amar com as mãos, com os olhos, com o gesto. É dizer, você me importa, mesmo sem som. E se você reconhece esse padrão, precisa entender. O amor pode estar agindo por camadas invisíveis, mas já está transformando os dois. O que falta muitas vezes é coragem para dar nome ao que já pulsa. E agora, escreva nos comentários: eu aceito receber o amor. Sim, escreva. Não para mim, para você, para o universo, para que sua intenção se manifeste, para que a frequência do amor encontre espaço. Palavras escritas têm poder, e declarar esse desejo é abrir uma porta por onde ele pode finalmente entrar. Chegando até aqui, talvez você esteja revendo momentos com ele sob uma nova luz. Situações que pareciam confusas, agora fazem sentido. Gestos pequenos, silêncios, afastamentos, cuidados, tudo isso começa a formar um mosaico. E esse mosaico revela uma verdade profunda. Ele sente algo por você, mesmo que não consiga ou não queira dizer com todas as letras. Mas há algo ainda mais importante do que descobrir se ele te ama. E é saber o que você vai fazer com isso. Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando deixamos de viver na expectativa do outro e passamos a escutar a própria alma. Em outras palavras, a pergunta mais valiosa não é "ele me ama", mas "eu me amo o suficiente para escolher o amor que me faz crescer?" Talvez ele te ame sim, mas ainda esteja preso a medos, padrões, inseguranças. Talvez esse amor não esteja maduro para se manifestar de forma plena. E aí, você precisa se perguntar: está disposta a esperar? Está disposta a investir? Ou está pronta para seguir, mesmo reconhecendo o sentimento que ele guarda? Amar alguém em segredo não é um erro, é uma etapa. Muitas vezes, uma etapa necessária para que ele se descubra capaz de sentir profundamente. Mas você não pode se perder dentro dessa espera. Você não pode congelar a própria vida à espera da coragem alheia. Esse é o ponto mais delicado da jornada emocional, quando o amor do outro existe, mas ainda não é suficiente para construir um caminho conjunto. E aqui entra a sua força, sua capacidade de decidir por si mesma, de reconhecer que o amor começa em você, que o vínculo mais profundo é aquele que você tem com a própria alma. Os 7 sinais mostraram que ele sente, mas o 8º sinal, invisível, mas essencial, é o que você vai fazer com tudo isso. Porque a sombra dele pode amá-la, mas só a consciência dele poderá escolher estar ao seu lado. E essa escolha não depende de você. Por isso observe, sinta, reconheça, mas nunca se abandone. Nunca transforme o silêncio dele em prisão para sua liberdade. O amor real liberta. Ele pode começar secreto, mas precisa se tornar visível, palpável, mútuo. Senão, vira dor disfarçada de esperança. Você merece um amor que se revele, que se assuma, que permaneça. Um amor que se orgulhe de existir. E esse amor começa dentro. Você chegou até aqui porque sentiu que havia algo para entender. Algo que já pulsava em silêncio dentro do seu coração, mas que precisava de palavras, de sentido, de clareza. E agora, depois de atravessar os 7 sinais, talvez você esteja enxergando não apenas o que ele sente, mas o que você, no fundo, também deseja viver.
Carl Jung dizia que o encontro verdadeiro entre duas almas é um evento arquetípico, algo que vai além da superfície e toca os alicerces do ser. Mas ele também dizia que todo encontro profundo exige um rompimento interno, com as projeções, com as ilusões, com os medos que repetimos sem perceber. Amar é, antes de tudo, um ato de coragem. E se você sente que ele te ama secretamente, o próximo passo não é esperar, é se posicionar. Não para exigir, mas para escolher. Para escolher o tipo de amor que você quer construir, sustentar, viver. Porque o amor que não se manifesta, que não assume forma, que vive eternamente escondido, não nutre. Ele encanta, sim, mas também cansa. E você não veio ao mundo para ser alimento de promessas não cumpridas. Veio para viver um amor que floresce à luz. Se ele te ama, ele vai precisar atravessar o próprio medo. E você, nesse processo, precisa seguir firme em si. É assim que se forma um vínculo real, quando dois seres inteiros escolhem se encontrar não por necessidade, mas por transbordo. E se você quer saber como está sua energia emocional, onde estão suas travas, o que realmente impede a entrada desse amor consciente na sua vida, faça agora o diagnóstico gratuito que está na descrição. O quiz vai revelar com precisão onde sua alma está travada no campo afetivo. Não é mágica, é autoconhecimento. E escreva também nos comentários: eu aceito receber o amor. Escrever é ritual, é expressão ativa. Quando você declara isso com intenção, você move forças invisíveis. Você sai do campo da espera e entra no campo da criação. Porque o universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você afirma com clareza. Esse é o seu momento. O amor secreto dele pode ser real, mas o amor verdadeiro, para acontecer, precisa de luz. E você acabou de acender a sua.